Relativamente à norma que pretendo discutir, trata-se da norma 43 de 2011, em relação à terapêutica da dor neuropática. A primeira coisa a fazer é definir concretamente a dor neuropática, porque, de facto, já o Shakespeare dizia que os desgostos fazem parte da vida como o sal da comida e, portanto, há vários tipos de dor e é preciso fundamentar o diagnóstico de forma rigorosa em termos clínicos. E a norma da DGS começa exatamente dessa maneira, definindo a dor neuropática. E o ponto fulcral é que, se existe a dor neuropática, tem que existir uma lesão do sistema nervoso. Tanto pode ser uma lesão do sistema nervoso central, então temos uma dor neuropática central, como pode ser uma dor de etiologia periférica, então temos uma dor neuropática periférica. Isto é muito importante do ponto de vista semiológico, porque se há lesão do sistema nervoso, a dor tem que respeitar um determinado trajeto nervoso. E, portanto, isso é fundamental depois para fazermos um diagnóstico correto, porque a abordagem terapêutica tem que ser dirigida para um diagnóstico correto, como é óbvio. As guidelines internacionais, principalmente a Associação Internacional para o Estudo da Dor, define a dor neuropática exatamente o que tinha dito, com esta lesão que é obrigatória do sistema nervoso, e, portanto, isto é adaptado para a norma portuguesa. E existem dois grandes tipos de dor, a dor nociceptiva e a dor neuropática. Dor nociceptiva, dor essencialmente a nível dos tecidos, enquanto a dor neuropática é uma dor exatamente ao nível do sistema nervoso. Podemos ainda acrescentar um terceiro tipo que não está aqui nem está na norma, que é a dor psicogénica, e depois, claro, há um quarto tipo, que é a dor mista, que engloba vários tipos de etiologias diferentes. Para discernirmos bem o que estamos a falar, a dor neuropática é uma dor iniciada por uma lesão do sistema nervoso, tanto seja periférico como central, e a dor nociceptiva por lesão tecidular. E depois há esta área aqui comum das duas dores, chamada a dor mista. Em relação à prevalência, as guidelines, a norma de orientação clínica mostra que, baseado em estudos internacionais, a prevalência está de 8%. Isto adaptado para a situação portuguesa dá que 700 mil indivíduos em Portugal sofrerão de dor neuropática. Portanto, uma prevalência bastante elevada. Existem vários tipos de dor neuropática. A NOC podia ter perdido mais algum tempo na descrição destes diferentes tipos. A NOC não faz menção à prevalência de dor neuropática por situações específicas. Por exemplo, sabemos que 20 a 25% dos diabéticos sofrem de dor neuropática, 25 a 50% de pessoas com herpes zoster desenvolvem dor neuropática, 20% de pessoas no período pós-cirúrgico desenvolvem dor neuropática, ou seja, estas prevalências, para que o médico possa, com rigor, perceber qual é a real prevalência perante casos concretos de doença, não são referidas nas NOC. Em relação à avaliação clínica, o que dizem então as NOCs? Em primeiro lugar, a dor neuropática deve ser avaliada pela conjugação de sinais e sintomas de dor espontânea ou evocada. Antes de iniciar a investigação clínica, devem excluir-se causas de doenças tratáveis. E também não esquecer as alterações do humor, do sono, da ansiedade, que são comorbilidades muito frequentes com a dor neuropática, com pessoas que sofrem de dor neuropática. Isto pode ser importante na escolha do tratamento, porque o tratamento das comorbilidades é também, por si só, um critério para escolher um fármaco em detrimento do outro. Portanto, são comorbilidades, estas comorbilidades não podem ser esquecidas. A avaliação da intensidade de dor pode ser feita de acordo com várias escalas, a mais comum é a VAS, e na avaliação da doença neuropática devem ser utilizados determinados instrumentos que já vou enumerar. Depois deverá recorrer a este algoritmo diagnóstico, sempre baseado na evidência. Sabemos também que existirão vários instrumentos para fazermos um diagnóstico mais preciso. No entanto, a sensibilidade e especificidade destes instrumentos carecem ainda de melhor aperfeiçoamento e, portanto, são ainda insuficientes para aquilo que seria desejável. Depois, o que é proposto, e uma vez que deverá obrigatoriamente existir lesão do sistema nervoso central, além da parte clínica, fazer também, e são recomendados, testes de diagnóstico para confirmação da etiologia. Se a clínica discordar da imagem, portanto, se apenas um destes exames for positivo, então a dor neuropática deve ser classificada como provável. Se nenhum dos exames for positivo, então a dor neuropática não é confirmada
e se ambos estes critérios forem positivos, então aí sim confirmamos a dor neuropática como definitiva. Estes são os instrumentos que estão recomendados para a sensibilidade tátil ao algodão ao pincel, a picada à agulha de freio, a sensibilidade térmica, os thermorollers e a sensibilidade vibratória através do diapasão. Não esquecer, como já referi, as comorbilidades. Muito importante a escolha do tratamento de acordo com a presença ou ausência destas comorbilidades, nomeadamente a depressão, as alterações do humor e do sono. E em relação à parte que mais nos interessa, depois desta primeira introdução, de facto o tratamento deverá ser orientado por evidência. E aquilo que vem referido nas NOC, em termos gerais, é que, apesar de todos os progressos que se têm feito, apenas metade dos doentes fica controlado com tratamento farmacológico, seja ele qual for. A maior parte dos ensaios clínicos para a dor neuropática foi realizada na nevralgia pós-herpética e também na polineuropatia dolorosa, principalmente a polineuropatia periférica diabética. E, portanto, a generalização para os outros tipos de neuropatia não poderá ser feito em bom rigor. E depois, outra coisa curiosa é que as NOC avaliam a eficácia da medicação através do number needed to treat. Só que, classicamente, nós estamos habituados a definir number needed to treat como número de doentes que temos de tratar para evitar um caso. Classicamente, por exemplo, as estatinas, temos de tratar 25 doentes para evitar um infarto, por exemplo. No caso da dor neuropática, o NNT não é dirigido ao doente ficar curado, sem dor ou com dor, ou manter a dor. O NNT na dor neuropática refere-se ao número de doentes que eu tenho que tratar para reduzir em 50% a dor do doente. Portanto, um NNT, por exemplo, de 2, não significa que eu tenho que tratar 2 doentes para que um fique sem dor. Tenho que tratar 2 doentes para reduzir em 50% a dor de um doente. Percebe? Portanto, este também é uma particularidade epidemiológica específica nos ensaios clínicos com dor neuropática. Depois, outra coisa caricata é que alguns fármacos de primeira linha das NOC não têm indicação formal do Infarmed, nem da EMEA, nem da FDA. Portanto, nós temos fármacos com evidência, nível de evidência A, que vêm nas NOC como fármacos de primeira linha e depois não têm a respectiva indicação pelo Infarmed. Isto para o médico interessa porquê? Porque se nós estamos a prescrever um fármaco e a situação para a qual nós estamos a prescrever não está contemplada no RCM, o médico deverá obter o consentimento informado do doente para poder utilizar esse fármaco, sendo o mais rigoroso possível. Portanto, em termos de bom rigor, era assim que se deveria proceder. E aqui é engraçadíssimo perceber, por exemplo, que os antidepressivos tricíclicos, que são, em quase todos os tipos de dor neuropática, em quase todos os tipos de etiologia de dor neuropática, fármacos de primeira linha, ou considerados nas NOC como fármacos de primeira linha, a maior parte dos ensaios clínicos que suportam esta evidência, que de facto é nível A, mas são ensaios clínicos antigos, cujas regras não têm nada a ver com as regras de hoje em dia. E, portanto, estes resultados poderão ter sido sobreestimados. E, portanto, é curioso depois perceber que, por exemplo, para a amitriptilina, não há nem FDA, nem EMEA, nem o Infarmed têm indicações formais para tratamento da dor neuropática com a amitriptilina, sendo, como vamos ver, fármaco de primeira escolha em vários tipos de dor neuropática. Portanto, esta era, provavelmente, em termos farmacológicos, a primeira grande mensagem. Depois, temos a pregabalina, que está aprovada para a dor neuropática central e periférica, a gabapentina para a dor neuropática periférica e para a nevralgia pós-herpética, a carbamazepina e a duloxetina, aprovados para a dor neuropática periférica de etiologia diabética, e depois a venlafaxina, mais outro caso clássico que nas NOC aparece como fármaco de primeira linha, por exemplo, no tratamento da dor neuropática de etiologia diabética, e não tem no seu RCM indicação formal para isto. Portanto, há aqui contradições que depois eu deixaria para o debate. Reparem, isto é o copy-paste das guidelines, portanto, não sou eu que... Portanto, é de facto, em bom rigor, o que dizem as guidelines. A amitriptilina e a pregabalina têm sido preconizadas para tratamento da dor neuropática periférica, como primeira opção terapêutica. Nível de evidência A, grau de recomendação 1. A opção terapêutica analgésica deve obedecer a critérios de efetividade, portanto, prescreve-se mais barato para igual eficácia. Se a analgesia for insatisfatória com os fármacos de primeira opção terapêutica, oferece tratamento com uma nova classe farmacológica, ou então, ou substituindo ou associando.
E isto vai ser curioso porque nós temos essencialmente 3 grandes famílias de fármacos, de grupos farmacoterapêuticos para tratar a dor neuropática. Temos essencialmente os antidepressores tricíclicos, como eu já disse. Temos os SNRIs, Selective Noradrenalina e Serotonina, portanto, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina. E depois temos os antiepiléticos, gabapentina e pregabalina. Portanto, temos estas 3 classes. Ou seja, se nós estamos a utilizar, por exemplo, um antidepressor tricíclico que não dá resultado, então nós não deveremos mudar isto para um SNRI, por exemplo, que também é um antidepressor. Ou seja, temos que mudar para uma família de fármacos diferentes, que não seja da família dos antidepressores. Portanto, mudamos a amitriptilina, por exemplo, para a pregabalina. E isto é o que de facto está aqui dito. Se o tratamento inicial for feito com a pregabalina, deve associar-se à amitriptilina, ou então substituir-se pela amitriptilina. E aqui está aquilo que eu tinha dito, quer dizer, se o fármaco não está aprovado pelo Infarmed, o médico deve obter o consentimento informado para utilizar. Está escrito nas NOC. E agora reparem, o NNT das diferentes estratégias terapêuticas. Antidepressivos tricíclicos 2.1, portanto, classicamente vistos como os mais eficazes, apesar de, como eu já ter dito, provavelmente estes resultados sobreestimam o verdadeiro valor destes fármacos. Gabapentina e pregabalina com NNT 3.9 e os SNRIs, quer a venlafaxina e a duloxetina, com NNT 2.5. Todos estes fármacos são considerados pelas guidelines de 2006, atualizadas em 2010, da FNS, como primeira escolha terapêutica. E, portanto, mais ou menos de acordo com o que dizem as nossas normas. Aliás, vamos ver que a norma é muito parecida, quer com o que diz a NICE, quer com o que diz esta FNS. E agora reparem, a duloxetina, venlafaxina ou a amitriptilina têm sido preconizadas para o tratamento da dor neuropática periférica diabética. Portanto, o slide anterior mostra o tratamento geral para qualquer tipo de dor neuropática e agora especifica em relação à neuropatia diabética. Ora, a neuropatia diabética é a principal causa, ou é a principal responsável pela neuropatia periférica. Não é? É a principal. E, portanto, as recomendações são diferentes no slide anterior para este, o que de facto não é de todo perceptível. E depois, temos aqui a venlafaxina, que, como vimos, não tem aprovação no RCM, não está referida como primeira linha nas guidelines, por exemplo, do NICE, e, portanto, é referida aqui, é daqueles exemplos que eu vos tinha dito, mesmo com o nível de evidência A, grau de recomendação 1, mas eu acho que isto é altamente discutível. Depois, se o tratamento inicial for insatisfatório, e reparem que aqui não aparece a pregabalina, quando se fala em dor neuropática diabética, eles recomendam, se o tratamento inicial for com a duloxetina, substitui-se pela pregabalina. Se o tratamento for feito com a amitriptilina, deve associar-se ou substituir-se pela pregabalina. E reparem uma coisa, por exemplo, duloxetina, venlafaxina e amitriptilina são considerados os 3 fármacos de primeira linha. Eu poderia achar que se não funciona com a duloxetina, então vou mudar para a amitriptilina. Mas lembram-se que eu vos tinha dito, como são famílias farmacoterapêuticas próximas, são antidepressores, portanto eu devo mudar para uma família diferente. E, portanto, com isto tudo, eu penso que, de tudo que já disse, eu penso, mas depois deixar também à vossa discussão, que esta venlafaxina deveria ter sido substituída pela pregabalina nestas normas de orientação clínica. Depois, na nevralgia de trigêmeo, apenas há, e com nível de evidência B, evidência para a carbamazepina e para a oxcarbamazepina. São antipiléticos. A carbamazepina, como sabem, é um antipilético de primeira geração. A oxcarbamazepina já é uma carbamazepina melhorada. E, portanto, estes fármacos antiepiléticos, além de terem um perfil de segurança mau, porque obrigam, principalmente a carbamazepina, a monitorização sérica, a monitorização da função hepática, a monitorização do hemograma e do ionograma, mas são a única evidência que existem para a nevralgia de trigêmeo, apesar de ser nível B, como estamos a ver. Mas os outros ainda não têm evidência nisto. A oxcarbamazepina é ligeiramente melhor tolerada que a carbamazepina e tem um perfil de interações mais seguro. Quer dizer, não há tanto risco de interação. E, portanto, aqui provavelmente isto deveria estar invertido. Primeiro a oxcarbamazepina e depois a carbamazepina. Em termos de number needed to treat, reparem, 1.8 para a carbamazepina, um número semelhante. Há uma meta-análise que não refere o NNT, porque o ensaio não foi controlado com placebo, portanto é impossível determinar o NNT, mas aparentemente não existiram diferenças relativamente à eficácia e, portanto, ambas são consideradas primeira escolha
no tratamento da dor da nevralgia do trigêmeo, apesar que a carbamazepina, atendendo ao maior número de ensaios clínicos, tem evidência do que oxcarbamazepina, apesar da oxcarbamazepina ser melhor tolerada nestes casos. Depois, na nevralgia pós-herpética, os antidepressivos tricíclicos e os gabapentinoides, portanto, pregabalina e gabapentina, são preconizados como primeira opção terapêutica, a nível de evidência A, grau de recomendação 1. Uma ressalva feita aos doentes idosos, porque antidepressivos tricíclicos, classicamente, têm um perfil de efeitos laterais associados aos efeitos anticolinérgicos. Retenção urinária, piora do glaucoma, taquicardias, hipotensão ortostática, xerostomia, enfim. E, portanto, num idoso, este tipo de fármacos ainda vai piorar ou vai agravar, de facto, a situação já do idoso. E, portanto, nestes casos, no idoso, principalmente idosos com algum tipo já de sintomas anticolinérgicos ou de patologias que contraindiquem a utilização de um fármaco anticolinérgico, no caso dos antidepressores tricíclicos, então, neste caso, nós poderemos utilizar um PETs de lidocaína, muito melhor tolerada que os antidepressores tricíclicos, e como estamos cingidos a uma pequena área dolorosa, o penso pode ser eficaz. E, portanto, poderemos considerar esta terapêutica tópica neste caso específico. Portanto, nevralgia pós-herpética com lesões de pele pequenas e que estejam presentes essencialmente nos idosos que não tolerem os antidepressores tricíclicos. Reparem, em termos de NNT, mais uma vez, os triciclos à frente, 2.6, primeira escolha a nível de evidência A. Gabapentina e pregabalina, NNTs um bocadinho superiores, mas continuam a ser a primeira escolha atendendo ao nível de evidência. E depois temos a lidocaína, não tenho especificado o NNT, mas as guidelines, quer as NOC, quer as europeias, recomendam que sejam utilizados como primeira linha estes PETs em idosos com alodínia. Alodínia, nós podemos ter dois tipos de sensações dolorosas, hiperalgesia e alodínia. Hiperalgesia é dor provocada por um estímulo que normalmente provoca dor. Só que num doente com dor neuropática, esta dor é exponencial, portanto, é exposta a um expoente máximo, perdoem-me o pleonasmo, ao passo que na alodínia a dor é despertada por estímulos que normalmente não provocam dor. Por exemplo, o tato, sensações térmicas a baixas temperaturas ou a temperaturas mornas e, portanto, coisas que normalmente não despertam dor, na alodínia provocam a dor. Reparem, também curioso é salientar que os SSRIs não têm nenhum ensaio clínico, quer na nevralgia pós-herpética, quer na trigêmea, portanto, quer em qualquer outro tipo de dor neuropática e, portanto, não deverão ser utilizados para nenhum tipo de etiologia de dor neuropática. Os SSRIs, fluoxetina, paroxetina, sertralinas, citalopram, citalopram. Em relação à dor neuropática central, portanto, central quer dizer que a lesão a nível do sistema nervoso é uma lesão a nível central, são considerados, primeira linha, a pregabalina e os antidepressores tricíclicos. A pregabalina tem evidência a nível A, na dor neuropática associada à lesão medular, e os antidepressores tricíclicos têm evidência a nível B, portanto, a pregabalina, neste caso, será preferível. Aqui na dor central, interessa, acima de tudo, perceber qual é a lesão que está na etiologia da dor. Se for uma lesão, por exemplo, se for uma dor nevrálgica, uma dor neuropática pós-AVC, o único que tem evidência nestes casos é a amitriptilina. Em caso de lesão medular, o que tem melhor evidência, que é a terapêutica de primeira escolha, é a pregabalina. Em termos de esclerose múltipla, os canabinoides poderão ser escolhidos como fármacos de segunda escolha. No pós-AVC, temos a amitriptilina, eu tinha dito que era a única, mas não, a lamotrigina também tem, só que a lamotrigina tem um perfil de tolerabilidade muito pior que tem a amitriptilina. E os opioides poderão ser utilizados em dores neuropáticas de etiologias múltiplas. Nenhuma destas situações está prevista na NOC. Portanto, era uma situação que eu acho que se deveria acrescentar à norma de orientação clínica. O que também não está lá presente é que para outros tipos de dor, por exemplo, a neoplásica, só a gabapentina e a amitriptilina têm evidência. Pós-cirurgia ou trauma, por exemplo, depois da mastectomia, só a gabapentina e a amitriptilina têm evidência. Na radiculopatia, muito frequente nos cuidados de saúde primários, a pregabalina, os tricíclicos e opioides têm-se mostrado ineficazes ou de eficácia marginal. Dor do membro fantasma, só a morfina e o tramadol e a gabapentina têm evidência. E no Guillain-Barré,
a gabapentina e a carbamazepina serão os mais indicados. Nada disto também está nas NOCs. Outros autocampos. Tinha dito no início que os doentes com dor neuropática frequentemente têm outro tipo de comorbilidades, nomeadamente alterações de sono e do humor, e consequentemente, a qualidade de vida baixa. Poucos fármacos mostraram melhorias da qualidade de vida. Essencialmente, quem mostrou melhoria da qualidade de vida, a primeira foi a pregabalina, portanto é aquela mais robusta do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida destes doentes, e depois a duloxetina. Também nestes autocampos, apesar de não termos especificado, por não existir na literatura, as alterações ou o benefício destes fármacos em todos estes autocampos, os mais robustos prendem-se com a melhoria da qualidade de vida, essencialmente para a pregabalina e para a melhoria de sono, atendendo ao perfil sedativo da pregabalina. Isto também não está considerado nas NOC. Os SSRIs, como já tinha dito, classicamente associados a melhor eficácia, atendendo à subestimação do seu resultado, mas, e as NOC falam disto, só para terminar, que além da eficácia, também temos que perceber qual é a tolerabilidade e a segurança destes fármacos. E para terminar, gostava de dizer que, de facto, a amitriptilina deve ser iniciada com uma titulação com uma dose baixa. As doses eficazes estão entre 25 e 150 mg. Tem os efeitos secundários mais frequentes, os ligados aos tais efeitos anticolinérgicos, portanto, atenção na população idosa. E, pelo seu maior perfil sedativo dentro da classe, pode ser vantajosa em determinadas situações clínicas, nomeadamente quando uma das comorbilidades é a alteração do sono, mas, muitas vezes, a amitriptilina, atendendo a este perfil adverso de efeitos laterais, poderá ser substituída pela nortriptilina e pela imipramina, porque são antidepressivos tricíclicos com melhor perfil de tolerabilidade versus a amitriptilina. Ou seja, se o doente responde bem à amitriptilina, mas não a tolera, é possível substituí-la pela nortriptilina ou pela imipramina, porque são melhor tolerados e mantêm a mesma eficácia. Depois, em relação aos SNRIs, como vimos, a venlafaxina não tem nenhuma indicação para nenhum tipo de dor neuropática. A duloxetina, deste ponto de vista, é a única dos SNRIs, uma vez que o milancipré só tem indicação para a fibromialgia, a única aprovação do Infarmed para o milancipré. E, portanto, a duloxetina será o SNRI preferencial a utilizar em caso de dor neuropática. No entanto, também não é isenta de efeitos laterais, doses adequadas entre 60 e 120, efeitos adversos mais frequentes são as náuseas. Porquê? Ela também inibe a recaptação da serotonina. Qual é o órgão do nosso organismo com mais serotonina? Toda a gente pensa que é o cérebro, porque são antidepressores e, portanto, a serotonina é um neurotransmissor, mas o órgão mais rico em serotonina do nosso organismo é o intestino. E, portanto, não admira que, ao inibir a recaptação da serotonina, os efeitos laterais mais frequentes sejam os gastrointestinais. Isso depois vai ser importante na norma que vem a seguir, porque outra das coisas que não está lá é o risco hemorrágico com os SSRIs. Isto é já para fazer a ponte, só para dizer que eu já me estou quase a calar. Depois, a duloxetina não deve ser associada a outros antidepressivos serotoninérgicos, claro, é óbvio, não é? Porque senão há um risco grande de toxicidade. E está contraindicado na insuficiência renal grave, na insuficiência hepática grave e também na hipertensão arterial não controlada, uma vez que, juntamente com a venlafaxina, poderá subir a tensão arterial. A venlafaxina, entre 150 a 225 mg, é a dose eficaz. Efeitos secundários mais frequentes que com a duloxetina, especialmente atenção aos casos de insuficiência hepática e renal e há aumento da tensão arterial. A gabapentina, muito próxima da pregabalina, no entanto, a pregabalina tem três vantagens versus a gabapentina. A pregabalina, do meu ponto de vista, apesar de ter uma eficácia semelhante à gabapentina, tem um mais rápido início da ação. A pregabalina consegue controlar a dor, provavelmente é dos fármacos mais rápidos a atuar, que também não está nas normas de orientação clínica. Em menos de uma semana tem provas de eficácia. Depois, permite versus a gabapentina uma toma bidiária, quer dizer, bastam 2 tomas por dia para o doente ficar controlado, ao passo que a gabapentina obriga a 3 tomas diárias. E depois temos um perfil de tolerabilidade semelhante entre a pregabalina e a gabapentina. A dose máxima não deve ser os 600 mg e os principais efeitos laterais são as tonturas, a sonolência, o edema periférico
aumento ponderal, astenia, asfaleia e xerostomia. A única contraindicação são os casos de insuficiência renal. A carbamazepina, como já vimos, um fármaco com imensos efeitos laterais, nomeadamente as náuseas, vômitos, sonolência e ataxia. Em casos raros provoca discrasias sanguíneas graves. Portanto, é preciso fazer um hemograma, pelo menos até o primeiro ano de tratamento, periodicamente. É preciso vigiar o ionograma, porque causa hiponatremia, especialmente nos idosos. E, portanto, é preciso monitorizar a função hepática, porque é hepatotóxico. Portanto, a segurança de um antipilético como a carbamazepina em cuidados primários é para ser levada muito a sério. Depois temos a oxcarbazepina, como eu tinha dito, é uma espécie de carbamazepina, mas melhorada, já de segunda geração, sem este perfil tão adverso de efeitos laterais. E depois temos a tal lidocaína, que eu tinha dito que poderia ser utilizado, conforme está na SNOC, na nevralgia pós-herpética com lesões pequenas da pele, porque é bastante melhor tolerado que a carbamazepina. Em alternativa, também podemos usar a capsaicina, 8% num adesivo cutâneo. Eficácia a nível A para tratamento, mais uma vez, reparem, nevralgia pós-herpética, sempre áreas localizadas da pele, dores localizadas em áreas pequenas da pele. Finalmente, o tramadol, também ele associado a um perfil de segurança baixo, obstipação, náuseas, tonturas, síndrome serotoninergico, porque nós às vezes corremos a tentação, para controlar a dor, de associar, por exemplo, SNRIs com tramadol para aumentar é o último slide, para aumentar a tolerabilidade, para aumentar a eficácia, e esquecemos que ele baixa o limiar convulsivo e esta associação potencia o tal efeito serotoninérgico e, portanto, é uma associação que também é para ser usada com muito cuidado.